E voltamos com o relatório de inflação que o Banco Central divulgou agora há pouco, gente. Já começamos falando aqui da probabilidade de inflação que pode ultrapassar o limite superior de tolerância da meta no ano de 2027, já na casa dos 28% de possibilidade de ultrapassagem desse teto de tolerância. São os cálculos das projeções do Banco Central nesse momento. Eu começo trazendo aqui para vocês o documento para a gente acompanhar aqui na leitura ao vivo, justamente o que eles resumem aqui, né, dessa comunicação sobre a inflação ao consumidor que aumentou e superou o limite superior do intervalo de tolerância da meta, enquanto as expectativas registraram desancoragem adicional. E aí eles contam que na variação acumulada em 12 meses, o IPCA aumentou de 3,81% em fevereiro para 4,72% em maio e a média dos núcleos de inflação também elevaram de 4,46% para 4,52%. Todos os segmentos do IPCA apresentaram variação elevada no trimestre, com destaque para as altas de alimentação, no domicílio, preços administrados, enfim. Em um ambiente de ato do produto positivo, o mercado de trabalho aquecido, a inflação mais elevada no trimestre que também decorre do conflito no Oriente Médio, com impacto especial no preço dos combustíveis. Nesse contexto, as expectativas de inflação registraram elevação e acentuada para 2026 e ampliação da desancoragem em 2027 e 2028. Gente, é mais ou menos o que a gente já vem acompanhando nos últimos boletins Focus. A gente tem já uma revisão para cima da inflação nas últimas semanas, persistentemente, inclusive também até depois do horizonte relevante para o ano 2028. Nas tabelas de cálculos, inclusive aqui desse relatório de inflação, eles trazem, desse relatório de política monetária, eles trazem essas projeções, né, do quanto que isso pode, do quanto que do jeito que está, se eleva, né, até o ano de 2028. E aí eles contam aqui que nas projeções do cenário de referência, a inflação sobe até o fim de 2026, ficando mais de 2 trimestres consecutivos acima do limite superior do intervalo de tolerância, que seria de 4,5%, ao redor da meta de inflação e volta a diminuir somente em 2027. E aí, nesse cenário que utiliza taxa Selic da pesquisa Focus e taxa de câmbio, seguindo a paridade do poder de compra, após recuar para 4,1% no primeiro trimestre desse ano, a inflação acumulada em 4 trimestres volta a subir, atingindo 5,2% no final do ano, desse ano de 2026, que foi exatamente a atualização que a gente teve o Banco Central fazendo da projeção de inflação para esse ano, na ata do Comitê de Política Monetária, que a gente acompanhou também nessa semana. E aí eles contam que no horizonte relevante de política monetária, atualmente, no quarto trimestre de 2027, a inflação projetada é de 3,7%. As projeções de inflação representam a visão do Copom e são condicionais em um conjunto de variáveis, como as trajetórias da Selic oriundas da pesquisa Focus e da taxa de câmbio baseada na teoria, né, da PPC. Bom, e aí eles trazem, né, uma tabela de comparação aqui das projeções que são feitas nesse momento. Eles contam aqui ainda que na comparação com o último relatório trimestral que a gente teve lá em março, as projeções de inflação até o horizonte relevante, que é justamente o quarto trimestre de 2027, elevaram-se consideravelmente, ou seja, em 3 meses a gente teve uma baita de uma mudança e tem uma guerra, gente, no meio de tudo isso. No horizonte relevante de política monetária, considerando como sendo o quarto trimestre de 2027, a projeção subiu 0,5 ponto percentual. Entre os fatores que contribuem para a alta das projeções nesse horizonte, destacam-se a surpresa altista da realização do IPCA, a estimativa mais alta para o hiato do produto, o aumento dos preços do petróleo e seus derivados e commodities em geral, o aumento das expectativas de inflação. Por outro lado, a trajetória mais alta considerada para a taxa Selic e a apreciação cambial contribuíram para atenuar esse aumento. Eles trazem aqui também o último comunicado do Copom. Eu vou passar aqui, eu vou descer um pouco para poder a gente falar sobre as projeções do PIB, né, que eles trazem aqui em detalhes para poder a gente acompanhar do que eles estão projetando para o Produto Interno Bruto. No cenário doméstico, a atividade econômica registrou aceleração no mercado de trabalho e seguiu com sinais de resiliência. O Produto Interno Bruto avançou 1,1% no primeiro trimestre, foi o que a gente teve. No mercado de trabalho, a taxa de desocupação se manteve na mínima histórica e os salários reais seguiram em expansão.
A projeção de crescimento do PIB para 2026 foi revisada de 1,6% para 2%, principalmente pela surpresa positiva no resultado do primeiro trimestre e pela melhora nas perspectivas para a agropecuária e a indústria extrativa. A revisão também reflete a expectativa de maior dinamismo na demanda interna e dos setores mais sensíveis ao ciclo econômico, em grande parte associada a estímulos de natureza fiscal e creditícia. E aí aqui, gente, a frase em que eles fazem um reconhecimento de que a gente tem essa atividade econômica mais resiliente, muito advinda desses estímulos fiscais, que automaticamente também traz uma preocupação, porque tem um impacto inflacionário e força o Banco Central a ter que manter os juros elevados por mais tempo. Nas duas últimas atas do Comitê de Política Monetária, a gente teve o reforço, inclusive, dessa atenção para a questão fiscal e do quanto que isso traz, o quanto que seria necessário ter uma política monetária e uma política fiscal harmoniosa. Tem pelo menos dois comunicados de Copom e as duas últimas atas relatam sobre essa necessidade mais harmoniosa e o quanto que essa política fiscal pode contribuir para uma taxa, de juros elevada por mais tempo. O Banco Central tem observado sobre isso, tá? Sobre o ambiente externo, eles contam aqui que o ambiente externo permanece incerto em função da indefinição justamente sobre os termos do acordo para o cessar-fogo dos conflitos armados no Oriente Médio. Essa questão do ambiente externo tem sido observado nos últimos documentos do Banco Central e aqui não é diferente hoje, tá? Eles contam também aqui que a atividade econômica registrou uma aceleração e o mercado de trabalho seguiu com sinais de resiliência, algo que o Banco Central também já tem realmente acompanhado de perto e pontuado sempre, tanto nas atas como nos comunicados, essa resiliência que a gente tem em relação ao mercado de trabalho também. Bom, eles trazem aqui o comunicado, por final, aqui aqui no relatório de política monetária, me fugiu o nome, eu estava quase dizendo que era a ata do Copom, o relatório de política monetária. Também traz, gente, uma observação importante aqui sobre a manutenção dos preços de energia, fertilizantes e outros insumos em patamares elevados, que materializou os riscos de inflação no curto prazo e reduziu a confiança dos agentes. Isso que pode também estar ajudando para a desancoragem das expectativas de inflação. Esses fatores combinados seguem influenciando o balanço de riscos e contribuem para manter o viés negativo e a elevada incerteza sobre o cenário econômico global. Caso o choque de oferta persista, será importante avaliar sua transmissão para o crescimento e para a inflação, inclusive por efeitos de segunda ordem, com implicações para a calibragem das políticas fiscal e monetária, obviamente, nos próximos meses. A dinâmica desse choque, as respostas de política econômica e os ganhos de produtividade associados à difusão e à absorção da inteligência artificial são fatores importantes para definir o crescimento nos próximos trimestres. Mas eles pontuam com mais detalhe aqui essa tensão no Oriente Médio, que segue como um dos principais fatores de risco para o cenário econômico global. Detalham também a alta dos preços de energia, que já elevou a inflação global e que deve continuar ainda pressionando, mesmo a gente tendo, que é o que a gente tem já tratado aqui nessa semana. A gente tem, por exemplo, o preço do petróleo já chegando a muito mais próximo agora dos $70 o barril. Mas existe, claro, ainda a diferença de contrato negociado, já que esse contrato negociado do petróleo é futuro e até que esse preço realmente tenha impacto, a gente precisa ter também restabelecida a segurança na região do Oriente Médio para a normalização desse mercado de energia, algo que ainda não é considerado tão palpável assim nesse momento. São alguns dos pontos apenas do relatório de política monetária. Eu lembro para vocês que a gente vai ter também hoje uma coletiva do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, explicando um pouco mais sobre esse relatório. O mercado aguarda com muita expectativa sobre isso, porque no final das contas houve muita divergência ali de opinião. O mercado ficou muito dividido depois da última ata, do último comunicado do Comitê de Política Monetária. Então, esse relatório e essa coletiva de hoje são imprescindíveis para nortear um pouco mais sobre os próximos passos de política monetária e a gente vai seguir atualizando vocês aqui na nossa programação.